tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, não é não, Rosinha? Estamos aqui para muito mais química do nosso canal Educação, gente. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, ó. Pajeú, Pimenteiras, Uruçuí, Alferraz. E esse polo com a letra A? De onde vocês são? Coloca aqui para mim. Tudo tranquilo, meu povo? Adrielzão, Gabriela, Jailton, Gleucilmara, o Ebert e minha chefe Iracema, que tá ali, junto com a Juliana, comandando ali, organizando as coisas, e a Yara Zona aqui dirigindo as imagens hoje. E a Rosinha interpretando aqui os sinais para vocês, viu? Tranquilo, tudo sussa? Hoje vamos dar continuidade na semana passada. Eu me lembro, pessoal, que eu não cheguei a completar a parte de mudanças de fase. Então eu vou dar do que começar no meio do caminho. É bom que eu já volto e explico novamente e finalizo tudo hoje, tá bom? Vamos lembrar que as energias envolvidas nas transformações químicas são os processos endo e exotérmicos, tá bom? Endotérmico ocorre com absorção de calor, show? Exotérmico com liberação, tá? Esse processo de liberar e absorver calor é que são as energias envolvidas tanto nas transformações químicas quanto nas físicas, tá? Nós vamos ter os processos físicos, que são endo e exotérmico, e os químicos também. No momento eu vou falar de transformações físicas, as mudanças de fase. Como é que uma substância muda de fase, pessoal? Tudo depende de um negocinho chamado grau de agitação das partículas. Resumindo, temperatura, tá? E também a pressão. Mas vamos supor que a pressão está constante. Estamos a pressão ao nível do mar, tá? Então, no estado sólido, as partículas têm um grau de vibração muito baixo, certo? No líquido intermediário, no gasoso muito elevado, certo? Quando você vai aumentando a temperatura, então do estado sólido até atingir o gasoso, a vibração das moléculas vai aumentando até o ponto onde ocorre o rompimento das ligações e interações que as mantêm unidas. Desta maneira, você sai do estado sólido até atingir o estado gasoso. Como do estado sólido em direção ao gasoso ocorre com absorção de temperatura, esses processos serão chamados de endotérmicos, que é o caso da fusão, vaporização e uma das sublimações, porque a sublimação é vice-versa, tá? Quando é indo do sólido para o gasoso, ela é endotérmico. Voltando, é iso, tá certo? Já do gás, em direção ao estado sólido, nós vamos ter uma diminuição no grau de agitação das partículas. Elas vão começar a perder energia. Como elas estão perdendo energia para o meio, do gás em direção ao líquido, os processos serão exotérmicos, que é a liquefação, solidificação e a sublimação, pessoal, do estado gasoso para o sólido, meu amigo Adriel. Show? Então, ó, seguindo. Primeira mudança de fase de hoje, a fusão Ra. Quem assistiu Dragon Ball entendeu por que eu falei desse jeito. Então, gente, ó, no caso da fusão, é a passagem da fase líquida para da sólida para a líquida, aonde é um processo endotérmico, tá bom? Endo significa que absorve calor. É o processo de derretimento. Show? Ocorre bastante aonde? A gente consegue ver isso na patinação do gelo. Devido ao aumento da pressão, uma pequena camada do gelo que está em contato com a lâmina derrete, facilitando a patinação no gelo, tá? Isso ocorre porque a água é uma substância, gente, que ela possui uma característica muito diferente das outras substâncias naturais. Ela, quando aumenta a pressão, o ponto de fusão diminui, ó. Quando aumentamos a pressão, o ponto de fusão diminui, certo? Significa que ela vai começar a derreter em uma temperatura menor, tá? E não a zero.
Isso, quando você aumenta a pressão, o gelo está ali na fase sólida. Então, o fato de aumentar um pouquinho a pressão ali com patins faz com que a camada superficial derreta, né? Cria aquela fina lâmina de água, fazendo assim com que a patinação seja facilitada. Mas no momento que tira o pé, a água ali naquele ponto volta a congelar, porque você retirou a pressão, então volta tudo ao normal. Show? Isso é uma curiosidade que a água e algumas outras substâncias, mas são bem poucas, tem. Minha amiga Lecília, beleza, pessoal de Pimenteiras. Então já a solidificação, Adelaide, a solidificação acontece o seguinte, ó. Todo mundo já viu uma garrafa ou de refrigerante, ou de cerveja, ou de água, ou uma latinha, ela estourar dentro de um congelador. Isso ocorre porque a água, ela tem uma característica diferente de outras substâncias que eu vou já explicar para vocês. Por exemplo, o processo de solidificação é exotérmico, ocorre liberando calor. A maioria das substâncias, quando congelam, o volume diminui, tá? Mas na água é o contrário, o volume aumenta. Então a tendência é dela de se expandir. Se ela vai se expandir, vai ocorrer a quebra do recipiente, que é o que acontece quando você coloca uma garrafa ou de plástico ou de vidro, não importa, na geladeira por muito tempo, ela vai se expandir e tende a quebrar, tá? Por causa desta característica da água, beleza? Essa característica da água é tão interessante que ela faz com que o gelo flutue. Por quê? Densidade é igual a massa sobre o volume. Se você aumenta o volume, diminui a densidade, porque os dois são inversamente proporcionais. É por isso que o gelo flutua, viu, minha amiga Ana Clara de Pimenteiras? Ó, o pessoal de Cajueiro da Praia aqui, a professora Adelaide, um abração para você, o Isaías, deixa eu ver, Lecília, muito bem, o Gilson e também a Jande lá de Curral Novo, da Unidade Escolar São Francisco de Assis. Um abraço para todo mundo aí, meu povo. Sussa? Então vamos para cima, ó. De novo, o gelo flutua, porque como aumenta o volume da água quando ela congela, a densidade diminui, tá bom? Cuidado, gelo é diferente de gelo seco, porque o gelo seco é o gás carbônico na fase sólida. Ele sofre sublimação, tá? Sublimação, passagem direta do sólido para o gasoso e vice-versa. Já a água, ela vai sofrer fusão. É por isso que o gelo é considerado, o gelo de gás carbônico é chamado de gelo seco, porque como ele sublima, não vai ter fase líquida, então você não vê ele molhado, você vê ele sempre sequinho e o vapor saindo. Diferente do gelo da água que, ao derreter, vai aparecer a fase líquida. E aí a gente consegue observar, Heloísa, a umidade, meu amigo Eduardo. Ok? Agora, vaporização, que eu me lembro que eu parei aqui, então por isso que eu recapitulei os outros. Vaporização, eu quero que vocês tomem cuidado, porque ela é dividida em 3 tipos. Evaporação, que é um processo lento, ebulição, que é um processo rápido, e calefação, que é instantâneo. Show, meu povo? Ó, primeiro lugar, é um processo endotérmico, ocorre com absorção de calor, ok? Qual é a diferença de cada um? Ó, o primeiro aqui. A evaporação só ocorre na superfície e de maneira lenta. É um processo lento e superficial, tá? E ela ocorre num intervalo grande de pontos de fusão e ebulição. Imagina a água, ó. A água, o ponto de fusão é 0. A ebulição é 100. Então, na temperatura de 100 graus, a água está em ebulição. 0 graus, ela está em fusão. Porém, entre o ponto de fusão e ebulição, ela está na fase líquida. Então, ela ocorre a evaporação. Mas, claro, quanto maior a temperatura, maior vai ser a evaporação, tá bom? Numa temperatura menor,
Evaporação mais baixa. Heloísa, Eduardo, Denilson, Maria Paixão, todo mundo aqui, muito bem. Ó, Geisa, presta atenção no seguinte. Essa superficial, essas partículas na superfície, elas vão absorvendo o calor do que está em volta e começam a evaporar. E nesse processo de evaporação só ocorre nas moléculas que estão ali, ó, na parte de cima. As moléculas que estão no corpo do líquido, ó, aqui para o meio, ficam lá quietinhas, sem acontecer nada, tá certo? Não esqueçam disso. Primeiro lugar, fatores que afetam a evaporação. Primeiro, a área de contato. Meu filho, se você botar a roupa toda embolada no varal, ou ela bem estendida, quando ela estiver bem estendida, você percebe que seca mais rápido. Simples. Você está espalhando, você está dando uma maior área de contato para ter mais contato para a evaporação. Lembre-se que a evaporação só acontece na superfície. Irilene, como só acontece na superfície? Quanto maior a superfície de contato, mais rápido vai ser a evaporação. A mesma coisa quando você deixa molhar o chão, se você passa um pano, seca rapidinho. Porque você está espalhando a água e também absorvendo a parte dela. Se você deixar a poça lá quietinho, ela vai evaporar, mas leva um bom tempo, tá bom? Já a ventilação, ela retira a umidade. Dias que estão ventando bastante, você observa que a evaporação é mais rápida, certo? Evapora bem mais rápido nesses dias onde tem uma maior ventilação, tá? Tanto que a gente usa o sopro para quê? Quando você sopra um café numa xícara, o café está quentinho, você está soprando para tentar retirar o máximo possível de moléculas que estão ali na superfície quente, para as que estão embaixo começar a evaporar, diminuindo a temperatura do café e você poder beber. Claro, quanto maior a temperatura, maior a evaporação. Só tome cuidado que chega ao ponto aonde a evaporação não para e começa a ebulição. Exatamente, Denise, quando a gente atinge o ponto de ebulição, tá? Já a umidade, dias chuvosos, nós percebemos que para secar uma roupa demora por causa da saturação. Não se esqueçam que a água tem uma quantidade que o ar consegue manter. Quando atinge a saturação, ocorre a precipitação, que é a chuva. Começa a chover, tá bom? Então, em dias com umidade baixa, roupa seca rápido. Umidade alta, não. Então, se você observar o conjunto desses fatores aqui, você consegue observar se a evaporação de um líquido vai ser mais rápido ou mais lento, tá bom? Exemplozinho, caiu até uma questão no Enem disso aí. A moringa, o pote de barro. O que é que acontece aqui, ó? Como o pote de barro é poroso, a água atravessa o pote e absorve o calor, certo? Da parte interna e da parte externa e começa a evaporar. Até o ponto que a água dentro do pote diminui muito a sua temperatura por ser um processo endotérmico. Não se esqueçam que a água fica fria, não é gelada não, né? Gelada aí você tem que comprar uma geladeira, não é o pote não. Adriel colocou tipo calor, frio. Reformule a pergunta, Adriel. Só para me entender direitinho. Porque assim, ó, quando num dia mais frio, numa temperatura menor, geralmente, depende muito da região, né? Num dia mais frio, se a umidade estiver alta, a evaporação fica muito lenta. Mas se for no local seco, que tem lugar que é frio e seco, né? Mas quando está frio, mesmo assim a evaporação ela é lenta por causa do grau de agitação das partículas, a temperatura está baixa. Quanto maior a temperatura, sempre vai ser melhor a evaporação, tá? Mas qualquer coisa, se não for isso que você quis saber, coloque a pergunta de novo no chat que eu lhe respondo já já. Bom, ebulição é a que mais me preocupa. Vamos lá. O que é ebulição? É a passagem rápida, tá certo? É a passagem rápida do estado líquido para o vapor com formação de bolhas. E ela tem uma temperatura específica para ocorrer, que é o ponto de ebulição.
Ah, entendi. Adriel tá botando aqui. Exatamente, Adriel. Quanto maior a temperatura, quanto maior o calor, a evaporação é mais rápida, tá certo? Show? Então vamos lá. No caso do ponto de ebulição, a pressão externa influencia demais, certo? De novo, por quê? Porque quando começa a aumentar a temperatura, os vapores começam a sair pela evaporação. Mas chega um ponto que a quantidade de vapor fica muito próximo, a pressão do vapor fica muito próximo da pressão externa. Que é nesse momento que quando elas se igualam, começa a formar bolha, porque todo o líquido começa a ferver. Quando a pressão externa está igual à pressão de vapor, você atingiu o ponto de ebulição. Só que a pressão varia. Você pode observar que no espaço a gente encontra muito gelo e vapor da água. Mas água líquida só se for num planeta com atmosfera. Se não tiver pressão, não tem água líquida. Por quê? Quando a gente retira a pressão, os líquidos eles vão evaporar. Vão para a fase de vapor, vão para a fase gasosa, o Ítalas. Outro detalhe que eu acho interessante comentar. Rosinha, tu já foi em La Paz, já? Lá na Bolívia? Ó, La Paz, meu povo, fica a 3.600 metros de altura. E tem um bairro lá de La Paz, uma cidade próxima, que é onde fica o estádio do Real Potosí. Fica a 4.000 metros ao nível do mar. Teve uma época que o Flamengo foi jogar lá e os caras, no segundo tempo, começaram a passar mal. Por quê, meu povo? Em locais altos, quem não é acostumado começa a passar mal, porque a pressão atmosférica lá é menor, tá? Como a pressão atmosférica é menor, tem pouco oxigênio, então a tendência é de que você fique como? Você fica não se sentindo muito bem, tá? Aconteceu comigo. Fui num congresso na cidade de Bogotá, na Colômbia, lá é 2.600. Eu desci do avião, eu já comecei a ficar roxo. Eu ia caindo, porque não tem oxigênio, como é que tu respira? O que é que isso sucede? Quando você tem uma pressão reduzida, a temperatura da água não vai ser, o ponto de ebulição não vai mais ser 100 graus. Por quê? O ponto de ebulição da água é 100 graus quando a pressão for de 1 atm. Só para você ter ideia, 1 atm é o nível do mar. Aqui em Teresina, que é onde eu estou ministrando essa aula para vocês, está... Como é que é o Monte Castelo? Eu acredito, se eu não me engano, é uns 150 metros ao nível do mar, essa região aqui é a parte mais alta da cidade. Eu acredito que a pressão aqui não é exatamente 1 atm, ela é um pouquinho, deve ser ali um 0,99. Então, resumindo, a temperatura de ebulição já não é 100 já, certo? Porque mexeu na pressão, você já afeta o ponto de ebulição. A pergunta é o seguinte, coloquem bem para mim, aqui no chat, rapidinho. Eu fiquei com fome, a Rosinha foi visitar os parentes lá em Potosí, na Bolívia. Ela tá fazendo pela internet aqui a interpretação. Eu disse pra ela, Rosinha, bota bem um ovo para ferver aí que eu vou colocar aqui no canal agora. Aí eu pergunto, aonde a água vai ferver primeiro? Me digam aí. Aqui em Teresina ou lá em Potosí, na Bolívia, 4.000 metros? Onde a água ferve primeiro? Coloquei, pessoal, no chat, deixa eu ver. Bora, Adriel, Denise, Irilene, Geisa, Denise, Ítalas, Ana Clara de Pimenteiras, cadê? E aí, pessoal? Hein? O que é que vocês me dizem? O Adriel botou na Bolívia. Quem mais? Muito bem, Adriel, você acertou. Por quê? Não, Eduardo, é na Bolívia, a água ferve primeiro. Muito bem, o pessoal de Eruçuí botou na Bolívia, muito bem. Por que é na Bolívia que vai ferver primeiro? Porque lá, como é muito elevado, é muito alto, a pressão atmosférica lá é menor que 1 atm. Com isso, a água não vai ferver a 100 graus, ela vai ferver... Bora chutar um valor, eu acredito que é em torno de 92 graus. Então, quando a água atinge 92 graus aqui em Teresina, ela não começa a ferver, não forma bolhas. Mas lá na Bolívia começa a formar aquelas bolhas ondas.
Porque lá a pressão externa é menor. De novo, ó, se a pressão externa diminui, o ponto de ebulição também. Não se esqueçam disso. Agora eu pergunto, a gente vai comer... O ovo vai ficar pronto primeiro aonde? Lá ou aqui? Me digam, meu povo. O ovo vai ficar pronto primeiro em Teresina ou lá na Bolívia? Sabe onde? É aqui. É porque lá a água ferve a 92, aqui vai ferver a 100. E o ovo quer saber se a água está quente, né? Se ela está fervendo. Lembre-se que um alimento, quanto maior a temperatura, mais rápido a gente vai preparar ele, correto? Então, aqui fica pronto primeiro. Por causa de quê, gente? Por causa da maior temperatura que a água alcança. A água atinge 100 graus aqui. Lá vai ser só 92. Não se esqueçam também do seguinte. Em laboratório, você consegue fazer a água ferver a temperaturas assim, 40 graus Celsius. Você só diminui bastante a pressão com alguns equipamentos e você consegue ver a água fervendo sem estar sendo aquecida. Que é o que eu até botei bem aqui, ó. A água, você pode fazer a água ferver num sistema fechado sem ser aquecida. Basta você fazer o que? A redução da pressão. Se você tem um sistema fechado, como uma mufla, que é de vidro, você lacra ela toda bonitinha, liga uma bomba e começa a diminuir a pressão, tirar o ar de dentro. Quando você vai reduzindo a pressão, reduzindo, chega a um ponto que o líquido começa a ferver dentro do sistema. Por quê? Porque você reduziu a pressão e diminuiu o ponto de ebulição, tá? Bem simples. O problema é que é complicado de fazer aqui porque precisa de uma bomba, né? Não é uma coisa tão simples. A gente precisaria de alguns equipamentos que são de difícil acesso. Mas, deixa eu ver, pode botar no YouTube. Eu tenho certeza que deve ter algum vídeo, porque com o sucesso do YouTube nos últimos tempos, muita gente faz experimento e coloca lá, né? Então, olha aqui. Vamos seguindo. Eu só não posso botar para vocês porque eu não quero que o canal aqui do Educação tome um strike com o vídeo dos outros, né? Panela de pressão. A panela de pressão é o seguinte. Ela faz com que a pressão do sistema fique o quê? Maior, mas dentro da panela. Do lado de fora dela, a pressão continua 1 atm. Ok? Porém, dentro da panela, vamos supor essa panela aqui, top. Ó, desta marca aí que eu não quero falar o nome. Vamos supor que chegue a 1.4 atm. Se eu não me engano, é que eu tenho que olhar o gráfico, mas se eu não me engano, 1.4 atm dá em torno de 120 graus Celsius. O ponto de ebulição da água. Quer dizer, dentro da panela, a água vai ferver numa temperatura acima da temperatura aqui fora, que vai ser só 100 graus. Por isso que na panela de pressão, você consegue fazer um alimento cozinhar mais rápido. Aquela carne mais dura fica mais molinha. Certo? Por causa disso. Panela de pressão vai acelerar o cozimento devido à maior temperatura que vai ser exercida dentro da panela devido ao que, meu povo? O aumento da pressão, tá bom? E quer dizer, mexeu na pressão, altera o ponto de ebulição, tá? A calefação é para aquele povo que a quinta série nunca saiu do coração. Você terminou de preparar algo numa frigideira e coloca debaixo da torneira e faz aquele tss. Na hora que a água toca numa superfície muito quente, ela vaporiza instantaneamente, de maneira brusca. Isso é que a gente chama de calefação, tá? Aquela vaporização muito rápida. Show? Condensação e liquefação, professor, não se esqueçam, gás é diferente de vapor. Vapor, meu povo, é uma fase, é um equilíbrio dinâmico entre a fase líquida e a gasosa. Se você mexer na temperatura ou na pressão, ela volta para a fase líquida. O gás já é o estado gasoso propriamente dito. Tanto que para tu fazer um gás ficar líquido, pelo processo de liquefação, tem que mexer na temperatura e na pressão ao mesmo tempo. Tá bom? Condensation. Se você perceber no botijão de gás, se você for dar uma mexidinha nele, dentro do botijão tá líquido. Você percebe que é um líquido lá dentro. Mas quando ele sai do botijão, diminui bastante a pressão, porque a pressão do botijão é muito alta. Aí ele volta à fase gasosa, o gás propano e butano. Tá? Os gases que estão dentro
do botijão de gás. Condensação. Quem usa óculos nesse período de usar máscara vivia com óculos embaçado. Tem aquele povo apaixonado que dá aquela abafada no espelho. Aí faz o coração, aí põe o nome do amado. Por quê? Porque na nossa respiração, a água sai na forma de vapor e vai condensar no espelho. Por exemplo, quando se usa chuveiro elétrico também, qualquer vidro da região dentro do banheiro, ou de um box ou de um espelho, fica todo embaçado também. De manhãzinha cedo, um dia muito frio, você percebe que um carro, uma moto, qualquer superfíciezinha de metal, ou que tem um vidro que ficou do lado de fora da casa, você percebe que fica como? Embaçado, tá certo? Tudo isso por causa da condensação do vapor d'água. E o mais comum da gente ver é quando você vai beber água, meu filho. Você colocou água gelada no copo, o copo fica todo molhado por fora porque o vapor está condensando na parte externa do copo. Beleza? Vamos seguindo. O próximo, temos a sublimação. Sublimação é a passagem direta, ó. Mas cuidado com o detalhe, gente. Quando vai do sólido em direção ao gasoso, esse processo é endotérmico, tá? E do gasoso em direção ao sólido é exotérmico. Não se esqueçam disso, que a sublimação ela é vice-versa, ela pode ocorrer de maneira endo ou exo, tá? Não passa pela fase líquida. A dica que eu dou, grava esses 4. Se quiser tirar a cânfora, pode até tirar, porque é um exemplo que quase não aparece. Se você gravar naftalina, iodo e gelo seco. Ou então grava as 4. Naftalina, iodo, gelo seco e cânfora. 4 os principais exemplos que aparecem de substâncias que sofrem sublimação. Aí, como vocês podem ver na imagem, é a sublimação do iodo, que você observa que tem um sólido escuro, né? Que quando aquece, aparece o vapor roxo. E você vê claramente que não tem fase líquida aí, tá? Então, vamos fazer umas questõezinhas aqui. Olha essa primeira. Dentre as inúmeras propriedades curativas atribuídas ao vinagre, este é caracterizado como antisséptico, antibiótico, sendo capaz de matar bactérias nocivas à saúde. Quimicamente, o vinagre é constituído pelo ácido acético, que sobre um atm de pressão, o seu ponto de fusão é 16,2 e a ebulição 116 a 119. Bom, bora fazer aqui uma brincadeira. Ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de ebulição eu vou botar 116, ponto de fusão 16,2, tá? Qualquer temperatura menor que o ponto de fusão vai ser fase sólida. Entre a fusão e a ebulição vai se encontrar na fase líquida e acima da ebulição a substância vai estar na fase gasosa, tá bom? Então o que é que acontece? Quando a questão te fornece o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância, é para você observar em que estado físico ela se encontra. Sólido, líquido ou gasoso. E a questão colocou bem aqui, ó, em torno de 5 graus. Ele colocou a substância a 5 graus e, como você pode ver, 5 graus é menor que 16,2, então ela está na fase sólida. Se ela estava líquida e foi para a fase sólida, ela sofreu uma solidificação. Beleza? Tranquilinho, viu como é simples a questão aqui? Eu só observei o ponto de fusão para determinar o estado físico da substância. Show? Olha essa segunda, vamos dar uma olhadazinha nela. O ciclo da água. Sabe-se hoje que o ciclo da água, o ciclo hidrológico, está intimamente ligado ao ciclo energético terrestre. Isto é, a distribuição da energia é a responsável pelo transporte da água do mar e da própria terra para as grandes altitudes, de onde se derrama
na forma de chuva e de neve sobre os continentes. Através da leitura do texto, observamos que a água obedece a um ciclo na natureza. Show? Vamos lá, letra A. Ocorre fusão. Fusão não, gente. De jeito nenhum. Fusão é derreter. E os oceanos, eles vão sofrer evaporação, né? A água vai evaporar e quando chega lá em cima condensa e volta. Fusão não, tá? A letra B e a letra C tem as palavras que eu estou esperando. Então vamos ver a letra D. A precipitação da água ocorre na forma de vapor? Não, ocorre na forma líquida. E a letra E. Ocorre solidificação em rios e lagos? Não. Solidificação só ocorre em locais muito frios, onde tem neve. Vamos ver a letra B aqui, ó. Ocorre a evaporação da água na crosta terrestre em função da ação térmica solar? Perfeito. A água evapora por causa do calor do sol. O sol vai dar aquela esquentada e vai fazer a água evaporar. A letra B. Por que não a letra C? Porque a condensação não provoca a formação de ciclone nem de tornado. Viu? A resposta certa é a letra B aqui. Show? Fazer o seguinte. Eu vou botar uma para vocês agora. Essa terceira bem aqui. Até comentei ela ainda agora. Bora ver se vocês percebem. E aí, qual a alternativa correta? Yara, meu filho, bota 2 minutes. Bora lá, meu povo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Adriel botou letra E, Gabriela também. O pessoal de Coivaras colocou letra C. Gente, é o seguinte, ó. Presta atenção que a questão botou aqui, ó. Substância pura, tá? Mudança de estado físico. O que é mudança de estado físico? Ou ele está falando do ponto de fusão ou ponto de ebulição. Tanto faz, tá? Qualquer um dos dois, ok? Lembrem-se que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a pressão, se ela estiver constante, a temperatura também fica constante, tá bom? Ó, presta atenção aqui, ó. Temperatura se manterá constante, a pressão constante. Resposta letra D. Por que é que não vai ser a letra? Deixa eu ver que botaram aqui. Letra E. Porque ele está falando que independe. E a temperatura
Ela altera sim. Também a pressão, tá? Depende da fonte de calor? Não. Pode ser qualquer uma. Então não depende da fonte de calor. E não varia uniformemente, tá? O que acontece é, se a pressão ficar constante, a temperatura se mantém constante, tá bom? Show? Essa era a terceira questão, tá? Já na quarta, vamos aqui para essa VOF aqui. Na primeira diz o seguinte, ó. Na passagem da fase sólida para a fase líquida, há absorção de calor? E aí? De novo, ó. Se eu estou passando da sólida para a líquida, gente, ó. Sólido para o líquido e para o gasoso são processos endotérmicos. Eu preciso absorver calor. Então, o primeiro item está correto. Olha o segundo. Combustão de compostos são fenômenos endotérmicos? Não, gente. São fenômenos exotérmicos. Lembre do seguinte, ó. Você viu a palavra combustão? Processo exotérmico, tá bom? De novo, processo exo. A primeira é sim, absorve calor, a segunda é não. Na terceira tem, ó. A mudança da fase líquida para a fase gasosa é um fenômeno exotérmico. Gente, ó, da líquido para gasoso, o que está acontecendo, ó? Olha as setinhas que eu coloquei aqui. Quando a setinha é indo, é endo. Voltando, é exo. Se fosse do gasoso para o líquido, seria exo. Mas olha o que a questão está dizendo. A mudança da fase líquida para a gasosa é exo? Não é exo, é endo, tá? Somente um é verdadeiro, tá? Porque na 1, preste atenção ali, ó. Na 1 ele botou da fase sólida para a líquida ocorre absorção de calor, sim. É um processo endotérmico, viu? Um alô para o Luciano. A Poliana mandando um alô para o Luciano aqui. Mande um alô, tô mandando por 2, viu? Poliana e Luciano. Beleza, Adriel? A primeira é verdadeira, a segunda e a terceira são falsas. Vamos continuando. Olha essa quinta aqui. Acabei de falar. A quinta diz o seguinte. Colocando-se um copo água gelada, verificamos após certo tempo que o exterior do copo fica molhado. A explicação para esse fenômeno é... Gente, é o seguinte. Ó. Quando você coloca água num copo gelado, não se preocupe que a água não tem poro, não. Ela não é furada, viu? Se o copo fosse furado, a gente não ia conseguir beber, né? Ia derramar a água toda. Por isso que a letra C, D e E estão fora. O que acontece é que a água fria vai deixar a superfície do copo gelada. Se fica gelado, o vapor de água, que está no ar, começa a sofrer condensação em contato com o copo que está gelado. Então a resposta é letra A de novo. Fica a parte do copo toda molhada por fora por causa da condensação da água que está no ar. Beleza? Show, meu amigo Adriel. Vamos seguindo. Olha a sexta aqui. Os vidros fechados de um automóvel em que viajam pessoas num dia frio ficam no interior do veículo cobertos de gotas de um líquido. Esse líquido pode ser identificado como, meu povo, se ficou molhado, se condensou dentro do carro, só tem uma fonte de água, gente. Você. Vai ser o quê? Vai ser devido à respiração, porque quando a gente respira, sai vapor d'água da nossa respiração, e o suor também, que a gente vai ficar suado e vai liberar água, né? E essa água vai evaporar. Então a resposta é letra B. No caso, por que é que não vai ser a letra A, Adriel? Que a letra A está falando que é hidrogênio. Porque tu não vai ter gás hidrogênio dentro do carro ali, com oxigênio, você ia precisar acender um fósforo. E eu nunca lhe aconselharia acender um fósforo perto de gás oxigênio. O papoco ia ser grande. Ia explodir com certeza. E uma explosão... Ia formar água na explosão? Ia formar água. Mas ia explodir, né? Então vamos evitar a explosão. Lembre-se que aqueles foguetes
Nem todos, mas muitos foguetes, o combustível que eles usam é hidrogênio líquido. Olha o que é que acontece quando acende o fósforo lá. O bicho sai feito louco para cima. Sétima. Eu vou fazer essa e a próxima eu vou botar para vocês. Diz assim, ó. O naftaleno e o clorobenzeno parou. O que é que eu disse para vocês naquela hora? Se aparecer naftaleno, iodo e gás e gelo seco, você não pensa, você marca sublimação. São as substâncias que sofrem sublimação. Vamos lá? Naftaleno ou naftalina, que é a mesma coisa. Gelo seco e iodo. Show? Vamos fazer o seguinte. Bora ver se vocês estão ligados. Essa bem daqui eu deixei de propósito. Eu quero ver se vocês prestam atenção no detalhezinho aí. Vamos lá. Qual a alternativa correta? Pessoal do IPTV, pessoal no YouTube, todo mundo, coloca no chat pra mim. Erra 2. Vamos lá, vamos lá. Bora dar uma observada bem aqui. Eu tô com duas letras diferentes. Vamos pro primeiro item. Ó. Vamos pro mais fácil de todos aqui, ó. O terceiro aqui é falso, gente. O mais fácil de todinho aqui, ó. Se ele é falso, ó, a letra B e a letra E já estão fora. Por que é o mais fácil? Porque diz ali, ó. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão, meu filho, depende. Pressão influencia no líquido. Porque se tu mexe na pressão, você altera ebulição, altera evaporação, você altera tudo. Temperatura e pressão alteram as mudanças de estado físico, viu? Não esqueçam desse detalhe. O primeiro diz, ó, a água pode evaporar a uma temperatura menor que 100, ela vai evaporar numa temperatura menor que 100. Ela vai. Isso é certeza. Porque 100 é o ponto de ebulição. Ela vai entrar em ebulição. A evaporação é menor que 100. Então, ok. Segundo, a sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sob a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido? Sim. O líquido absorve calor do nosso corpo e evapora. Quando ele absorve o calor,
ocorre o processo de evaporação. Beleza? Então a resposta, letra A. De novo, por que é que a segunda está correta, meu amigo Eduardo? Presta atenção, ó. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção da energia da pele pelo líquido? Correto. Por quê? Quando a gente toma um banho, sai do banho molhado, você sente frio. Por quê? A água vai evaporar, absorvendo o calor de tudo que está em volta, principalmente nosso corpo. Então você vai ter uma sensação de frio. Por isso que é relaxante tomar um banho, meu filho. Ainda mais na cidade quente, que nem estamos aqui. 9. A sensação de gelado que sentimos ao passar um algodão embebido em acetona na mão é devido a, gente, a evaporação da acetona, que é um fenômeno endotérmico. Não se esqueçam. A vaporização, que inclui a evaporação, ebulição e calefação, são processos endotérmicos. Eles ocorrem absorvendo calor, tá? Não esqueçam desse pequeno detalhe. Viu? Seguindo. Olha aqui a 10ª. Vamos assinalar a alternativa correta. A primeira diz assim, ó, letra A. Sempre que uma substância pura recebe calor, sua temperatura aumenta? Sempre, meu povo. Essa palavra, ó, eu já falei, a palavra sempre, apenas, somente. Já duvide. Lembre-se que quando a substância está no ponto de fusão e no ponto de ebulição, enquanto o processo não acabar, a temperatura fica constante. Tá? B. A liquefação é uma transformação endotérmica. Na verdade, é um processo exotérmico, ok? A temperatura de mudança de estado de uma substância pura não depende da pressão, meu povo. Tudo depende da pressão e da temperatura. Lembre-se que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aquele valor é se você manter a pressão ambiente de 1 atm. A fusão de uma substância pura sob pressão constante é uma transformação endotérmica. Meu povo, presta atenção, ó. Fusão é o quê? A passagem do sólido para o líquido. Para derreter, eu preciso de calor. E para absorver calor, é um processo endotérmico. Correto? Letra D. E a última aí está errado porque ele está dizendo que para qualquer pressão a fusão é zero e não. Lembre-se que a fusão, a pressão influencia em tudo. E olha essa daqui, essa 11. Agora vocês vão acertar, não é possível você acertar essa daqui, eu tenho certeza. Vamos lá. 2 minutinhos. Joga aí a resposta para mim no chat.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tô vendo letra A, letra C, letra D. Meu povo, vamos ver a resposta. Vamos ver aqui, eu vou já dizer quem acertou. Ó, o primeiro apareceu a palavra mágica. Uma das palavras mágicas, ó. Naftalina. Meu filho, naftalina é sublimação. Então, ó, já dá para cortar letra C, letra D e letra E. Beleza? Então, toda vez que vocês verem, meu povo, presta atenção. Naftalina, gelo seco. O que mais? E iodo. Esses três são processos de sublimação, tá bom? Ó o segundo ponto. Água no freezer, meu filho, vai congelar. Se congelou, é uma solidificação. Onde tem sublimação, a gente já corta. Ó o terceiro item. Água deixada no sol. Água no sol evapora. Se é evaporação, ó, a gente já corta aqui a fusão. Último. Derreteu. Se derreteu, meu filho, é fusão. Letra A. Show? Olha aí. O pessoal lá de Hugo Napoleão muito bem. Meu amigo Eduardo. Show. Todo mundo acertou aí. Vamos aqui. Dosima. A questão 12 diz o seguinte. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente a sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado à evaporação da água, que é um processo endo, viu, meu povo? Se é endo, ó, tchau, letra C, letra D e letra E. Só que um processo endotérmico, ele absorve calor. Ele retira calor e não cede, por isso que a resposta é letra B. Ocorre retirada de calor do corpo. Quem cede calor para o corpo é um processo exotérmico, viu, gente? Cuidado, endotérmico absorve, retira calor para ele, tá? Exo libera. 13. Mais uma vez, olha aqui, ó. Numa praia em pleno verão, um estudante de química observou um carrinho picolé que usava gelo seco. Gente, ó, gelo seco. Bola rosinha. Gelo seco. Amigo João, olha, gelo seco. Naftalina. Iodo, meu filho. Você não pensa, você marca sublimação. Você só vai lá e vai ser feliz em sublimação, ó. Opa, travei tudo aqui. Que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Voltou. Eita, eu apertei. Ô, meu povo, desculpa quem tá assistindo. Eu não sei onde foi que eu apertei aqui que deixou tudo escuro. Mas voltou agora. Ó, então aqui é uma sublimação, tá certo? Sussa. Bora fazer mais uma. 14. A chuva corresponde a uma mudança de estado físico da matéria e em regiões poluídas se torna ácida por causa dos óxidos de enxofre e de nitrogênio, pessoal. Que quando a umidade do ar dissolve eles, forma ácido sulfúrico e nítrico. Aí diminui o pH, deixando a chuva ácida. A chuva ácida causa um grande impacto no meio ambiente ao cair em áreas naturais que não suportam acidez elevada, como um rio, um lago. Se a acidez aumentar muito, os peixes não vão conseguir sobreviver num pH muito baixo, tá? Esse é o problema. Quando o pH da água fica muito baixo ou muito alto, tanto a fauna e a flora da região, ela não sobrevive, tá? Os efeitos dessa chuva podem ser verificados em riachos e lagos, onde ocorre grande mortandade de peixes, e em florestas onde suas árvores sofrem corrosão tanto nas folhas quanto nos galhos. A chuva é meu povo, choveu, é um processo de quê? É uma precipitação, é uma condensação. A água evapora, sobe quando atinge uma certa altitude, e a temperatura está mais baixa, ela condensa, sofre condensação, tá? E cai na forma de chuva. Facinho demais. Só na manha. Olha aqui, vamos fazer essa saideira. 15. 15 diz assim, ó.
Gelo seco, opa. O que é que eu falei para você naquele dia? Gelo seco, a primeira aqui já é sublimação, ó. Já vou até cortar logo aqui. A segunda, formação da neve, solidificou. Congelou, solidificação. Secou roupa, tá evaporando. Derretimento do ferro é uma fusão. Ok? Então, ó. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão, letra A. A resposta da questão 15. Belezeira? Viu como é simples, tranquilinho? Só na manhã. Assunto facinho. Então, meu povo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês, tá? Que acompanharam aqui a nossa aula. Um grande abraço, pessoal aqui que está no YouTube, que está aqui no IPTV. Já volto, tá, gente? Até a próxima semana. Tchau.